Fala galera, muito boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos à nova temporada do Momento Nibra. Me chamo Yasmin Mello, sou a nova apresentadora do programa e estou aqui com ela, a coordenadora de artes cênicas, serviço social, história, um monte de coisa, Ana Hennick. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Oi, Yasmin, tudo bem? Seja muito bem-vinda agora ao Momento Nibra. Muito obrigada. Vai ser ótimo ter você aqui. E é um prazer, né, a gente voltar nessas tardes maravilhosas com conteúdos muito interessantes que vão agregar a vida aí de todo mundo que está em casa. E hoje com ninguém mais e ninguém menos do que essas figuras que já são de casa, né? A única pessoa que está novata aqui sou eu, todo mundo está me recebendo. Exatamente. Então hoje estamos aqui com o professor Diego. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Ana. Yasmin, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. É uma satisfação muito grande participar aqui desse programa, que é tão bom, tão gostoso, um bate-papo tão gostoso. A gente vai estar aqui trocando uma ideia muito legal nessa tarde de hoje. Tenho certeza que você vai trazer muitas contribuições. E também vocês já conhecem o Pedro, que é biólogo, é do marketing, é de tudo. E vai aqui falar um pouquinho mais pra gente sobre a questão do tráfego pago. Tudo bem, Diego? Oi pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui. Eu estava já falando que eu vou pedir, né, música no Fantástico, já estou na terceira já, né? Então eu queria muito agradecer a presença, né, e pelo convite, né? E estar muito feliz falando um pouco da geração. E muito obrigado pelo convite. Gente, hoje vamos falar sobre tráfego pago e a geração Z. Vai passar um videozinho agora para vocês terem noção, um pouco do resumo do que a gente vai abordar nesse programa. Então, fica ligadinho aí e assiste o vídeo. O tráfego pago tem se tornado uma estratégia cada vez mais comum entre as empresas que buscam aumentar a sua presença online e atrair novos clientes. Esse tipo de tráfego envolve a compra de anúncios em plataformas como Facebook Ads, Google Ads, que são exibidos para os usuários com base em palavras-chave e interesses selecionados pelos anunciantes. No entanto, quando se trata de conquistar a geração Z, que é composta por jovens nascidos entre meados dos anos de 1990 e o início dos anos de 2010, as empresas precisam adotar abordagens diferentes para que esses anúncios sejam eficazes. E é sobre tráfego pago e a geração Z que falaremos no primeiro Momento Nibra desta temporada. Sejam bem-vindos. Aqui é o Nibra. Então é isso. Tráfego pago e a geração Z é o tema que vamos abordar nesse programa de hoje. Mas para começar, vamos falar quem é essa geração? Quem são esses jovens? O que essas pessoas representam? Conta pra gente. Então, para falar da geração Z, a gente precisa voltar um pouco e explicar essa história dessas gerações, né? Existe a geração chamada Baby Boomer, geração X, Y, Z e já a geração Alpha, inclusive. Aí, vamos pensar o seguinte, vamos tentar ser bem didático. Baby Boomers são aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais. Eles têm esse nome de Baby Boomers porque eles são considerados os filhos da guerra. E isso é um ponto muito importante para a gente começar a discutir isso. As pessoas, fatalmente, elas vão trazer consigo comportamentos da sua vivência no seu dia a dia, né? E os Baby Boomers, como são caracterizados os filhos da guerra, são os filhos da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Toda vez que acontece um evento muito importante na humanidade, a humanidade sofre com isso, sofre alterações, para melhor ou para pior, tá? E aí a gestão ela vai ter que acompanhar esses acontecimentos. Então, quando se tem uma guerra, como aconteceu na Segunda Guerra, toda a economia do planeta é afetada. Veja o que está acontecendo agora com a guerra lá na Ucrânia, por exemplo. A economia do planeta está sendo afetada. Mas como lá foi na Segunda Guerra Mundial, o mundo todo sofreu com isso. Então, a parte mercadológica, nesse momento, ela estava muito aquém do que era o esperado. Com o final da guerra, o que aconteceu? A economia começou a se reaquecer e as pessoas começaram a comprar, né? Então, esses baby boomers, filhos, né, dessa guerra, que hoje têm 60 anos ou mais, são aquelas pessoas que lá atrás começaram a consumir coisas porque o momento era propício para isso. Tipo, eu tô na guerra, vou perder muita coisa, então eu vou estar comprando coisas que pra mim não tinha necessidade antes de comprar. Seria isso?
Também, mas principalmente pós-guerra. Acaba a guerra, a economia se reaquece. Né? Então, o que é que vai acontecer? O consumo das famílias vai aumentando. Com o passar do tempo, e com essas gerações andando e os acontecimentos acontecendo de fato, essas gerações foram evoluindo, chegando na geração X, que é uma geração que hoje são aquelas pessoas que estão de 45 a 60 anos, mais ou menos, que estão saindo desse pós-guerra, mas que estão acontecendo eventos também na economia mundial que vão influenciar, né, o comportamento de consumo das famílias. Depois da geração X vem a geração Y. Essa geração Y, que hoje a gente vai ter aí, arredondando a idade, por volta dos seus 30 a 45 anos, é uma geração onde a economia mundial ela deu uma decaída muito grande nesse momento. E aí, essa geração Y, ela consegue ver e consegue sofrer junto com os seus pais, que são os baby boomers lá atrás, esse momento ruim. E aí a geração Y, ela chega com uma ideia de você manter cada vez mais suas reservas financeiras. Ela não tem muito apreço por aquela compra de imediato. Ela pensa, não, peraí, vai chegar uma crise financeira, eu estou vivendo uma crise financeira, então eu preciso segurar dinheiro. E aí chega a geração Z. A geração Z é esse pessoal essas pessoas que estão aí mais ou menos dos seus 15 aos seus 28, 30 anos. E aí tem um momento muito importante que a gente precisa levar em consideração para a gente começar a falar, né, dos outros tópicos do programa, que é a questão da tecnologia. Na geração X, a tecnologia começa a despontar, começa a aparecer. É quando, quem viveu essa época vai lembrar, aparecem os MP3, aparecem os CDs, porém, a internet já aparece, mas a internet ainda não está tanto quanto estamos hoje. É aquela internet de escada, que muito provavelmente, com certeza, você nunca nem presenciou, Yasmin, né, por conta da sua idade. Mas eu cheguei a presenciar essa internet de escada. Aquela do barulhinho, aquela bem antigona. Pois bem, o que acontece? Quando chega na geração Y, essa tecnologia vai aumentando e vai crescendo, né? A tecnologia ela cresceu muito, em muito pouco tempo, comparado com a idade da humanidade. E aí o que acontece na geração Y? É aquela pessoa que nasce, que está no meio dessa transformação e consegue acompanhar essa transformação. E entende, e ela é muito mais adaptável à geração Y. Porque ela entende que, eu estou vendo o que está acontecendo. Aí chega na Z. Sabe quem é a Z? É a criança que não nasce, que entra no grupo do WhatsApp. Né? É a criança que nasceu no meio digital e que nunca viu um mundo diferente do mundo que a gente está hoje. É esse pessoal da geração Z que a gente está tratando, que a gente está querendo tratar aqui hoje. Porque o que é que vai acontecer? Falando de empresas, quando eu chego lá nas empresas, as empresas têm que entender que eu tenho várias gerações dentro do mesmo mercado. E se eu, empresa, só focar no baby boomer, na geração antiga, sabe o que vai acontecer com minha marca? Ela morre. Quando o baby boomer morrer. E assim, ninguém está querendo que ninguém morra, mas quem tem 60 anos ou mais está muito mais perto, né, teoricamente, disso do que você, Yasmin, que tem talvez 17, 19 anos. 19 anos. É a ordem natural das coisas. Então o que acontece? As empresas precisam entender, e até Kotler, o que eu estou falando baseado em Kotler diz o seguinte, que existe um abismo entre essas gerações. Né? E as empresas precisam entender que, se eu não acompanhar a evolução dessas gerações, junto com a evolução
tecnológica, o que acontece com minha marca? Some quando a geração desaparecer. Então, a geração Z é uma geração inquieta, é uma geração que preza muito mais por experiências, tá, do que por produtos. Quem preza muito mais por produtos são as pessoas mais conservadoras, baby boomers, X, Y, talvez, né? Mas a geração Z preza muito mais por experiências. E onde é que está a geração Z? Na internet. Então a gente precisa atacar essa geração Z. Muito bem colocado, professor. E uma coisa também que a gente percebe até no próprio meio institucional, né? A universidade é um ambiente que hoje ela agrega praticamente pessoas de todas as gerações, né? Então a gente consegue ver aí muitas vezes a necessidade de algumas pessoas das gerações mais anteriores a tentar entender mais como funciona, buscar ajuda para tentar entender. Hoje a gente tem casas, né, no mundo em que você tem pessoas das 4 gerações. Você tem o avô, o pai, o filho e o neto na mesma casa. Então imaginem 4 gerações convivendo dentro de um mesmo ambiente. A instituição, a universidade, ela nada mais é do que isso também, né? A gente tem dentro da sala de aula pessoas de diferentes gerações. Então até a gente como professor, a gente como comunicador, a gente tem que tentar atingir essas diferentes gerações com diferentes tipos de linguagem, né? Mas é de fato, como o professor falou, é uma necessidade real. A gente não pode deixar de acompanhar isso e é cada vez mais rápido, né? Eu estava lembrando aqui, já condenando um pouco aí com a minha geração, tá, gente? A gente falou da questão do Orkut, né? O quão revolucionário era o MSN e era o Orkut para comunicação. Para a gente era o auge da comunicação. Nunca usei. Né? Para a gente era o auge da comunicação, chamar atenção no MSN, né? E hoje são coisas que são tão práticas de serem feitas e são de fato ultrapassadas, né? Quando a gente para pensar que esses aplicativos, esses sites não existem mais, né? Inclusive, ontem eu estava pesquisando, eu falei, rapaz, eu vou entrar no Orkut para ver lá, tem uma mensagem de despedida, né? Vivemos lindos momentos. Depoimentos. Né? Os depoimentos, vivemos lindos momentos juntos, e tem até a forma como a gente se comportava naquela época, né? A necessidade de criar grupos, a necessidade de criar comunidades. Hoje a gente tem o WhatsApp como uma ferramenta que inicialmente é uma ferramenta de comunicação, que hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Hoje é uma ferramenta elementar. E como o professor falou, a criança nasceu, ela já está praticamente entrando no grupo da WhatsApp. Hoje as crianças nascem, já tem, o pai já cria um Instagram para a criança, onde ela nascer. Né? Exato. E o mais curioso disso é que a gente não percebe muitas vezes essas mudanças em gerações anteriores, mas agora a gente já tem aquele choque. A gente tem uma criança de 5, 6 anos com um tablet na mão, né, tendo acesso a milhões de coisas, né? Então a gente consegue ver que há uma dificuldade, há uma certa lentidão muitas vezes nesse processo de transição, mas que a gente consegue ver hoje, de forma muito real já, crianças e pessoas cada vez mais jovens com a tecnologia, como o professor falou, já nasce imerso. Praticamente, provavelmente daqui a alguns anos, aí vai falar da geração alfa, né, e daqui para frente, daqui a pouco vai ser até os robôs que vão fazer as cirurgias, né? Não vão ser nem mais os médicos. Então, assim, coisas que a gente pensava que a gente jamais poderia fazer, hoje são ultrapassadas, né? E passa muito rápido, né? E, de fato, como o professor falou, as empresas precisam se moldar a isso. As empresas precisam rapidamente entender que é uma necessidade, senão ficar para trás. Aí tô falando de criança, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo e com meu sobrinho. Eu estava em casa, chega meu sobrinho, que na época tinha 5, 6 anos de idade, geração alfa, depois do Z, geração alfa. A geração alfa, inclusive, Kotler fala que a geração alfa é a geração que vai nascer até 2025. Veja o quanto que as empresas precisam estar preocupadas com essas gerações. Eu estou preocupado com a pessoa que vai nascer em 2025. Aí veja bem, eu fiquei abismado quando meu sobrinho estava em casa, abri o notebook dele, 5, 6 anos de idade. Abri o notebook dele e disse, tio, vamos jogar um joguinho? Aí eu disse, bora, deixa eu mostrar para você. Ele fez, não tio, não preciso não. É aqui, ó, veja como é. Ele saiu abrindo um bocado de pasta para procurar o arquivo executável para executar o jogo. É a famosa geração do já nasce sabendo, né? Lembro que minha mãe falava assim, muito isso para mim, né? Mas digo, não, gente, a que já nasce sabendo realmente é essa, parece que já nasce com um chip, né? Pois é, eu parei assim, eu disse, Kotler tá certo.
Né? Definitivamente o experimento Assim, prático, É um né? experimento prático, né? Ele O que tá era certo, teoria ele vira tá prática, certo. né? E aí, veja bem, se eu não me preocupar com esse público, o que é que vai acontecer? Se as empresas, que a gente vai conversar um pouco mais à frente, não se preocupar com o público que está nascendo agora, ou que está crescendo agora, e não entrar nesse modus de ser, nesse modus operandi, como eu já disse, a empresa desaparece. Então é necessário sim focar nessa geração e já pensar na próxima, que já está aí e que vai nascer até 2025. A outra vai ser a beta, depois vai ser a gama, depois vai ser seja lá qual for, mas não precisa, é uma constante evolução. Inclusive, quando a gente, muitas vezes a gente consegue tratar o tempo de consumo das redes sociais, né? Cada vez mais a gente passa mais tempo com o telefone, os smartphones, né? O professor estava falando dessas revoluções. A gente for lembrar ali, né, o período pós-guerra, a chegada da televisão na casa das pessoas foi revolucionário, né? Então, assim, a chegada do computador, a chegada da internet de discada para banda larga, e hoje qualquer pessoa tem aí 5G, 4G, 3G, nanochip dentro de um celular, né? Então, assim, são 2 dual chip. Então, são coisas que pra gente hoje são muito comuns, mas são coisas que você, olhando na sua casa, você consegue ver essas gerações através dos aparelhos, através das atitudes que a gente tem. E cada vez mais isso vai se tornando mais assertivo, né? Então, quando a gente vê o tempo que as pessoas passam hoje nas redes sociais, praticamente metade do dia você está dentro de uma rede social. Se a gente for, inclusive, considerar da geração Y para a geração, até para a alfa, se a gente vê aí as educações à distância, né, quando a gente vê aí os EADs da vida, então, praticamente metade da sua vida, do seu dia, ou você está dormindo, ou você está conectado. Né? Eu tive um exemplo muito claro disso em relação à questão das casas inteligentes. A gente tem hoje, eu não vou dizer o nome, tá? Para que o dispositivo de quem tem em casa não acenda aí, mas a gente tem dispositivos que a gente chama pelo nome, que liga o seu ventilador, desliga o ar-condicionado, abre o portão de casa, faz absolutamente tudo. E hoje é muito simples de fazer isso. Não é difícil, basta você comprar uma lâmpada inteligente, colocar no bocal da sua casa, programar no celular, você muda a cor, você programa o horário, a ração do animal, que você, né, do seu animal de estimação é colocada no horário que você quer, na quantidade que você quer. Então, assim, é algo que a gente olhava para os filmes, né, de ficção científica como algo surreal, e hoje fazer uma casa inteligente não é, inclusive, nem tão caro. Né? A gente tem essa tecnologia disponível no Brasil. Então, vejam o como a gente está imerso dentro desse processo. É até difícil a gente imaginar como é que vão ser as próximas 3 gerações. Né? Porque a gente já acha que o que é feito hoje já acha um absurdo de rápido. Imagina daqui a 3 anos, né? Daqui a 3 gerações. Né? E aí veja como, usando o que nosso amigo falou, veja como a tecnologia ele vai influenciar os comportamentos das famílias. Aí ele falou assim, chegou a televisão. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com as famílias quando chegou a televisão, que chegou a tecnologia? A natalidade foi caindo. Antigamente, sem televisão, acaba não tinha o que fazer. Inclusive, até hoje se usa o termo, né? É porque naquela época não tinha televisão. É uma brincadeira que a gente fala, mas é a coisa mais certa do mundo. Exatamente. A coisa mais certa do mundo. Porque você não tinha o que fazer, vamos, né? Procurar o que fazer. E hoje, curiosamente, quando a gente observa as relações interpessoais, as relações de contato físico, elas se distanciam cada vez mais. É como as crianças que brincavam na rua, quando começou a vir esses aparelhos, acabou. Não existe mais brincadeira na rua nenhuma. Exatamente. Até tem essa questão da geração Z, ela é mais individualizada, então ela prefere escrever textos por imagens do que conversar pessoalmente. Exatamente. Exatamente. Inclusive, a gente estava até, antes de começar, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Quando a gente falar já ali sobre o tráfego pago, essa questão do visual, né? É uma geração extremamente visual, né? É uma geração imersa no audiovisual de maneira geral, em tudo que é imersivo, né? Então, é uma geração sedenta de experiências. É uma geração que quer entrar vou dar um exemplo, numa exposição, ela não quer só ver um quadro. Ela quer ouvir, ela quer ver a projeção, ela quer estar imersa naquilo tudo. Então, o conteúdo é um conteúdo imersivo, é um conteúdo que não pode ser apenas mais o texto escrito. Ele também tem que transcender para a experiência interpessoal mesmo. A geração mais difícil de ser agradada, né? É difícil. Tem que estar sempre surpreendendo, trazendo coisa nova. Exatamente. É uma geração Enjoa que fácil, é uma geração que enjoa fácil. Que para você agradar, você tem que entender a geração, tem que entender
os valores, né, dessa geração. E as empresas precisam mostrar para essa geração conteúdos que atraiam, né, as pessoas da geração Z. Porque a geração Z está muito mais preocupada em olhar para uma empresa e se ver naquela empresa. É a questão da personificação do negócio. Não é à toa que a maioria das empresas hoje que se prezam materializam a sua empresa, inclusive em avatares. Exato. É a questão da personificação, porque o cliente da geração Z quer se ver lá. O cliente da geração Z quer olhar para a empresa e dizer, não, essa empresa cuida do meio ambiente, então eu vou consumir essa empresa. O cliente da geração Z vai olhar e vai dizer, essa empresa se preocupa com a parte sociocultural, com a parte social. E aí eu vou querer consumir essa empresa por conta disso. Isso também quando colocam pessoas estrategicamente pensando na representatividade que essa pessoa pode causar nas pessoas, sabe? E o que intensificou isso, né? O professor estava falando sobre a questão dos momentos que acontecem, micro e macro momentos, né? Nossa história. Nós tivemos a pandemia, né? Que essa geração já está vindo com essa demanda que muitas vezes se instaurou a questão digital. A gente tinha profissões que antigamente eram profissões presenciais, por conta da pandemia, tornaram profissões digitais e que permaneceram digitais, né? Foi muito mais assim, foi muito mais fácil de se adaptar a essa realidade. E a gente percebeu a dificuldade das gerações mais antigas de se adaptar a essa realidade. Então, para a gente, né, e para gerações assim, lá um pouquinho mais para trás, a gente teve aquela dificuldade, caramba, como é que eu abro uma reunião online, como é que eu acesso isso? Já outras pessoas, você vê que nas escolas, né, os alunos ali de primeira série, segunda série, terceira série, meu Deus, assim, professor, a gente já criou o grupo, a gente já fez o material, o classroom já está pronto e o material já está lá. Aí você fala, tipo, já está tudo lá, já tem lá, professor, todos os livros que a gente vai usar já estão aqui disponíveis online. Né? Então, caramba, eu mais uma vez me entregando, gente. Assim, né? Esse programa, a gente tem que mudar o tema. Eu lembro da minha dificuldade como estudante de ter acesso a um livro, né? A necessidade de ter cópias, a necessidade de ter o papel, a necessidade de a gente ter o material físico, né? Que eu ainda sou... A gente vê que, apesar disso, existe essa nostalgia, né? De, eu quero ter um livro, o cheiro do livro. É tão legal quando alguém fala eu não consigo, né? Ter um Kindle. Mas a maioria das pessoas ainda, o ato de ler, né? As próprias livrarias estão se tornando cada vez um ambiente cringe. Né? Que é aquele termo que a gente usa aí para essa geraçãozinha, né? Bem mais próxima da nossa. Então, assim, a gente tem a minha geração, eu tô aqui representando a geração Z, tá, gente? Então, vamos assim, lembrar. Né? Usar ainda, ir para a livraria, ler um livro, né? Então, e isso, inclusive, cria um saudosismo nessa própria geração. A gente fala, como assim ir para uma livraria ainda é algo... professor, hoje em dia a gente... Pensa no meio ambiente, também tem essa ideia, né? Essa questão vamos poupar as árvores, vamos ler online. É muito mais crítico, né? E aí é uma geração que coisas, hoje, inclusive, né? Você lê livros que é chamada de geração cri-cri. Né? Você lê alguns livros que reclama de tudo e questiona tudo. Porque, de fato, a informação hoje ela é muito mais acessível. Né? A gente sempre foi muito questionador, mas hoje é muito mais fácil ser questionar. Tipo assim, hoje você não questiona mais o porquê daquilo. Tipo assim, como você ainda faz isso? Né? Quais são as maneiras que estão sendo feitas para reduzir o gasto? O que é que essa instituição está fazendo para reduzir determinadas coisas? Então, é uma geração muito que está mais muito crítica. preocupada em relação a isso, crítica, né? A questão do meio ambiente que o professor falou. Puxando o gancho aí, ele falou da questão de como era na nossa época de graduação a dificuldade de se ter acesso aos livros, né? O Ctrl+C da nossa época era você ir na biblioteca da universidade, pegar o livro e copiar no caderno. O Ctrl+V era chegar em casa e passar limpo. No caderno. Mas aí, também puxando o gancho, ele falou assim, a tecnologia ajudou muito. E ajuda bastante. E só comprova o que eu falei no começo do programa. Eventos acontecem na humanidade e esses eventos vão fazer com que a humanidade evolua. Sim. E a gestão acompanha. A pandemia aconteceu, ou está ainda acontecendo e terminando, né? A pandemia não foi a mola propulsor para a mudança da transformação digital, porque ela já vinha acontecendo, mas ela acelerou muito, por necessidade, inclusive. Né? E aí, o evento
social, pandemia, fez com que a gestão mudasse. Quantas profissões, como ele mesmo falou, quantas profissões mudaram por conta da pandemia? Quantos processos dentro das profissões mudaram? RH, por exemplo, era juridicamente proibido você demitir alguém que não fosse presencialmente. Hoje você abre uma reunião e diz, muito obrigado. Até logo. Disponha. Né? Então, as coisas vão acontecendo e a gestão vai evoluindo. E o marketing não é diferente. Muito pelo contrário. O marketing é uma ciência muito nova, né? Comparado à medicina, comparado ao direito. É uma ciência muito nova e que vem sofrendo constantes transformações por conta dos eventos sociais e os comportamentos das pessoas. Essa questão, Diego, que você falou sobre ter reunião do RH e online, também mudou a forma que as pessoas se relacionam com o trabalho, né? Porque eu acho que essa geração, ela está muito mais preocupada em ter tempo e liberdade geográfica do que propriamente uma segurança financeira, não é? Definitivamente. Então, aí tem até aquela ideia agora dos empreendedores. Eu li uma crítica na internet dizendo assim que as pessoas dessa geração acabam muitas vezes trabalhando muito com essa ideia de ser microempreendedor, mas elas acabam se desgastando demais. Então, essas questões trabalhistas, eu acho que aos poucos elas também vão deixando de existir, né? Com certeza. Tem essa questão. É porque a gente tem, desde inclusive o período pós-guerra, essa necessidade de viver para o trabalho. Né? Então, o trabalho ele é metade do seu dia, outra metade do seu dia é dormindo, comendo e fazendo, sobrevivendo, né? É o que a gente gosta muito de dizer. E essa questão não é nem que seja, eu não me preocupo tanto com a minha saúde financeira, mas a saúde mental é algo que vem falado muito hoje, né? Então, assim, o que vale mais? Você ganhar bem e não ter tempo para aproveitar, ou você ganhar menos e ter mais tempo de aproveitar a sua vida, né? Então a gente vê muito que é uma geração que está imersa nas questões da saúde mental em si. A gente se fala muito sobre saúde mental. A gente inclusive descobre que a gente tem diversos questionamentos que as pessoas começam a falar, você faz isso, você trabalha tantas horas, você faz isso, você fala, gente, calma, tipo, né? É algo que a gente começa a falar mais abertamente. Né? A gente fala mais sobre preconceito, a gente fala mais sobre empoderamento, a gente fala mais sobre temas que não eram falados porque não havia espaço e facilidade para isso. Né? Acaba sendo uma geração mais inclusiva também, Com certeza, é uma geração que eu considero inclusive mais acolhedora pelo fato de a gente hoje poder falar mais sobre temas que eram tabus há muitos anos atrás. Né? A gente vê hoje inclusive pessoas que olham para o outro e veem no outro problemas que são muito comuns de ambos, né? Então a gente começa já a ter esse efeito. A gente está falando de uma geração que já nasce de uma necessidade de inclusão, mas que daqui a pouco não vai ser mais uma necessidade, vai ser algo que a gente acredita que seja natural. Claro que a gente ainda está a passos muito lentos, né? A gente tem sim alguns sempre pontos de 3 passos para trás, 3 passos para frente, 2 para trás, né? Mas a gente questiona. Então o fato de você ser questionador, de você se preocupar com a sua saúde mental acima de qualquer coisa, é algo que muda completamente esse comportamento, né? Só para complementar, a questão da característica da geração Z, essa característica aí do acolhimento, de você conversar muito mais sobre algumas situações, de você não ter tanto tempo, né, para você fazer isso, aí isso vai refletir na característica do consumo. Se a pessoa não tem tanto tempo, se a pessoa é mais preocupada com outras coisas, o que é que eu vou fazer? Estou na internet. Eu estou na internet. Lá eu tenho uma resposta muito mais rápida para os meus questionamentos. Lá eu tenho uma resposta muito mais rápida, inclusive de comprar um livro, do que você ir na livraria e comprar o livro e voltar. De você ir numa lanchonete e ficar numa fila de madrugada, depois da balada, como eu já fiquei muitas vezes, no Laça Burger, né? Não sei se vocês lembram disso. Nossa, filas, né? E mais filas, né? E aí você hoje, você está em casa, você com um clique você compra. Quem está fazendo isso? A Z. Exato. A Y, obviamente, também, mas a Z muito mais. É surreal como a gente consegue acompanhar, né? Vamos pensar até a questão de cinema. Eu sempre gosto muito de falar sobre cinema. Cinema é algo assim que provavelmente a maioria das pessoas são apaixonadas, mas a gente vê o quão esse surgimento dos streamings, né,
Então a gente tem vários streamings, né, que estão surgindo cada vez mais completos, mais complexos, com séries, com filmes que passam no cinema um mês e que depois em 28 dias o filme inclusive já está lá. Tem filmes que inclusive tem lançamentos simultâneos de cinema e streaming. Por quê? É mais cômodo ficar na minha casa, ligar ali, pagar um valor mensal e assistir. Então, a indústria, inclusive cinematográfica, que era algo que as pessoas sempre questionavam como, se tem uma coisa que nunca vai morrer no mundo é o cinema. A gente já tem um questionamento sobre isso, né? Então, você ir ao cinema hoje Experiência. E aí você tem a questão da experiência. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm aquela necessidade de estar no cinema. Então, mas é o público que decide ir ao cinema, é um público que realmente decide ir pela experiência cinematográfica de fato. Porque ele vai gastar o transporte, ele vai gastar a pipoca, ele vai gastar... Para um filme que ele sabe que poderia ser assistido em casa normalmente. Exatamente. E aí a gente já começa a ver, poxa, por que a gente vai para o cinema se a gente pode assistir em casa? Isso já é uma mudança clara de Mas foi como a Ana disse, é uma geração que não se acomoda. Que sempre tá ali, enjoa de coisa muito fácil. Então, beleza, eu gosto de assistir meu filme em casa, tudo certinho, bonitinho. Mas vai me dar uma vontade de fazer algo que diferente. Você precisa isso é do ser humano. Exatamente. E o próprio cinema se adaptou fazendo, né? Aquelas cadeiras que mexem, exatamente a isso que eu água ia que falar. joga. Exatamente. É a experiência. A estratégia. Dá o isso. diferencial, a experiência de dizer, olha, você pode ver esse filme na sua casa. Massa. Mas aqui no cinema... Você vive o filme. Você vai ter a cadeira que vai tremer, vai Uma ter tela maior, que vai sair, uma tela maior, um som 200K, uma Os imagem não óculos sei o 3D quê, que os foi no óculos início. 3D, o Exato. cinema 5D, que além do 3D vai ter temperatura baixando de acordo com a cena que está inclusive, acontecendo. eu fui Enfim, um cinema em Fortaleza, que ele, se não me engano, acho que era 4D, né? Que era com a parte sensorial, então, cheiro de café, cheiro de rosa, assim, sabe? Isso é algo, inclusive, que já é bem comum, assim, em alguns shoppings, né? Então, essa forma de questão de consumo, né? A gente vê uma briga desleal, né? Entre o que a gente vê das vendas online para aquela pessoa que tem lá sua loja física e tudo. A gente consegue acompanhar muito essa dificuldade, né? Então, eu tenho alguns clientes meus que falam assim, olha, a gente vai encerrar a loja física e vamos fazer a loja online, né? Porque, de fato, quando você pensa nos custos de você ter um estabelecimento físico, você tem contas para pagar, funcionários para manter, segurança, né? Você não tem aquela questão da demanda, você tem a refrigeração e você vai para algo que consegue fazer por encomenda, você consegue entregar com a praticidade, com a necessidade que a própria vida daquele consumidor exige. Você tem um mercado, inclusive, bem desleal. Você tem hoje, inclusive, entregas aí de marketplace que a gente tem de entregas online que entregam em menos de 24 horas e caso não entregue, você não paga pelo produto. Né? É um mercado extremamente competitivo. Né? Então, assim, entre você ir até o local, é, de fato, a única escolha da experiência de estar na livraria. Né? Mas, assim, entre comprar um livro no celular, em qualquer lugar que você estiver, em relação à praticidade, a gente sabe muitas vezes o que é que termina ganhando, né? Então, entender para onde é que está indo essa geração é a maior dificuldade. Né? É uma geração que ela vai viver de micromomentos, é uma geração que ela vai, de vez em quando, ter necessidade de ir para o cinema. Então, o cinema vai ter que estar lá. Mas, assim, será que o cinema se sustenta só com essa geração? Né? Ele vai sustentar, tipo, eu só vou para o cinema uma vez por mês ou a cada 2 meses, mas assim, eu prefiro ficar no streaming, né? Então, é algo que a gente precisa estudar esse comportamento. Então, está acontecendo muito rápido, já está acontecendo, e a gente precisa olhar muito atentamente para essa geração, porque ela que vai ditar como o mercado vai funcionar, e ela tá como as estratégias vão surgir. E a geração que está sempre indo na parte do Instagram, das redes sociais, do TikTok. Então, como que isso pode afetar nos anúncios, na criação de anúncios para as empresas? Então, aí é que tá, você tem que entender o público. Né? Às vezes as pessoas mais leigas pensam que é fazer qualquer coisa e colocar a qualquer momento, né, nas redes sociais. Isso porque a geração Z não é só a galera que está sempre ligada no celular, tem agora os low profiles, né? Que são a galera que não gosta de postar foto, que segue umas 500 pessoas no máximo, que não gosta muito de acessar a internet. Então é dividido ali. E aí o que acontece? Você vai ter que achar esse público. Aí você vai para a parte estratégica do negócio. Né? Aí você vai pensar na estratégia. Qual é o público que eu tenho? Aí, deixa eu fazer só para introduzir a parte do tráfego pago, fazer só uma comparaçãozinha.
O tráfego pago hoje é a panfletagem de antigamente. Porque, aí, pense comigo, se você fizer uma panfletagem aleatória, de 1000 panfletos, talvez você tenha um retorno de 1, se der. Agora, se você for estrategicamente pagar alguém para ir fazer uma panfletagem num local onde o teu público está, você tem um retorno muito maior. Exatamente. Com relação a isso. E aí é onde está a parte da estratégia. Independente de qual seja a rede social que você vai utilizar ou vai, em paralelo, utilizar mais de 1, 2, 3, você precisa produzir conteúdos para aquelas pessoas que estão frequentando aquelas redes. E muitas vezes o formato do conteúdo é diferente a depender da rede social. Exatamente. Exemplo, simples, Instagram e YouTube. Tem gente que gosta de YouTube, então se eu for produzir um conteúdo para atrair o público no YouTube, pode ser um conteúdo que seja um pouco mais longo, porque o cara que está ali para ver o YouTube, ele gosta de ver vídeos mais longos. O cara que está no Instagram... Mais a praticidade. 1 minuto é muito agora. Exatamente. 1 minuto é muito. Exatamente. 1 minuto você vai dizer... Você tem que chamar a atenção em 3, 4, 5 segundos. E aí a pessoa tem, por exemplo, um produto incrível, mas ele faz um vídeo de 1 hora de duração para mostrar como aquele produto funciona. Aí você vai para o Instagram hoje, você tem vídeos de 30 segundos e você consegue mostrar... as pessoas já não têm... Em 30 segundos a pessoa já vê o produto, vê como funciona e já compra. Clica aqui e você compra. A gente está falando da questão de comportamento, né? Você precisa entender o comportamento do seu público. Primeira coisa que eu acho que é fundamental, as pessoas precisam entender que marketing digital é necessário, né? Não é algo que qualquer pessoa pode fazer. Primeiro erro já está aí, tá? Não é qualquer pessoa que pode fazer. A gente estuda, tem experiências, e a partir dessas experiências a gente já orienta, olha, provavelmente o retorno não vai ser positivo, porque o teu público, ele pensa de determinada forma, ele tem o tempo que o teu público passa nas redes sociais, é um tempo mais curto, você precisa avaliar o comportamento. E as redes sociais, elas te dão essas ferramentas, são os insights que a gente chama, né? São aquelas ferramentas visuais que a gente consegue ter, os gráficos, né? As ferramentas que vão ser necessárias para entender esse público. Você estava falando sobre a questão de panfletagem, né? O tráfego pago, ele é a nova panfletagem. Hoje em dia, a gente paga para a gente não sofrer. A gente tem ali a questão da publicidade, da propaganda e o marketing, né? Mas a gente paga para não ter interrupções durante alguns serviços. Vou dar um exemplo claro. A maioria das pessoas hoje tem streamings ou, né, aquelas Spotify, entre outros. E aí muitas pessoas preferem pagar para não serem interrompidas durante a música. Existe uma diferença do YouTube Premium. O YouTube Premium, você paga um valor mensalmente para que você não seja interrompido com interseções, né, de material publicitário, enfim, intervenções que possam atrapalhar. Então, as pessoas hoje, por exemplo, elas se incomodam muitas vezes com a pessoa entregando panfleto. Ela tem que ficar dizendo, não quero, não quero. Eu não quero esse cartão nessa loja. Não. Você entra na loja e vem aquelas pessoas lá em cima. Olha, faça o cartão. Você fala, nossa, eu não quero. Então as pessoas hoje preferem pagar para não serem incomodadas. Esse bloqueio já muda tudo. Então as estratégias convencionais, como o professor falou, ela vai servir no momento certo para um público específico. Né? Então hoje em dia, por exemplo, não é apenas entregar um panfleto. É entregar um panfleto com o QR Code. Né? É você entregar um panfleto com algum desconto, com algo que ainda seja usado. Mas a maioria hoje é de formato digital. É muito mais barato para você mostrar o QR Code, a pessoa aponta o celular e a pessoa tem acesso a todo o catálogo, a todo o material. O meio ambiente agradece, é mais barato. Então, você segmenta, né? Porque só vai tirar o QR Code sabe aquela geração que é muito mais crítica em relação à sustentabilidade? Tipo, caramba, por que tu está entregando panfleto se na verdade tu poderia estar fazendo algo mais barato e muito mais sustentável? Então, não tem como você não olhar para isso. É o público que está crescendo agora. E é um público que, se você não se adapta, você não existe para ele. Além do que, é um público, essa geração, ela é muito viral, no sentido que postou na internet, definitivamente, caiu na rede, é peixe, seja para bom ou para ruim. Exatamente. Então, para
ter uma crítica em relação a uma empresa que não está de acordo com as questões do meio ambiente, que eu acho que é uma questão que pega muito agora, então já era para a empresa, né? Então eu acho que são pequenas coisas que a gente tem que estar muito ligado, quem vai entrar no mercado nesse mercado agora. Eu estava vendo, inclusive, recentemente uma questão de, por exemplo, uma empresa que vende produtos orgânicos com embalagem de plástico e uma bandeja de isopor. Tipo, em muito tempos atrás, isso passaria batido com toda certeza. Hoje nada passa batido. Hoje não passa. Hoje você vê lá alguém indo, inclusive na gerência, com o celular, falando, olha só, gente, a empresa que diz que é sustentável está fazendo. Né? Então, e vai para a rede. Vai para a rede. Então a gente tem muito mais cuidado hoje para o que a gente vai colocar nas redes do que a gente tinha antigamente. Né? E aí, a questão do marketing digital, muita gente acha que fazer marketing digital é de bolo. Não é. Tem que ter a estratégia, como a gente está aqui falando. Né? Até o próprio tráfego pago, que é algo que você vai pagar para você impulsionar os seus anúncios, tá? Isso não pode ser tratado somente por uma questão só de impulsionar por nada. Porque você vai ter que pegar esse impulsionamento e transformar esse tráfego pago, que vai ser uma ferramenta que você vai atrair teu público, numa coisa orgânica. Exato. Senão não tem resultado. Senão a gente volta a dizer, é a mesma coisa de você ficar saindo, pagando gente para panfletar na rua aleatoriamente. Exato. Então tem que ter a estratégia por trás. Então não seria só tipo uma publicação com informações. Uma foto, ela fez uma arte com informações, está colada essa mesma coisa. As pessoas vão passar para quem? São batido. horário. São muitos fatores, sim, né? sim. Eu gosto muito de entender. Eu sempre gosto de fazer uma referência em relação à questão de nutrição, por exemplo. Por que existe o nutricionista? Porque cada pessoa, cada indivíduo, ele tem a sua necessidade. Uma dieta não serve para todo mundo. Então não adianta você ir para o YouTube e ver dieta, porque o blogueiro está falando que ela emagreceu. Ela emagreceu porque ela tem um metabolismo específico, ela tem condições específicas e o resultado é específico. No caso também, quando a gente trabalha com redes sociais, cada perfil, cada proposta, cada publicação é única. Ela tem suas peculiaridades e vai de cada necessidade, comportamento. Não é fácil. É muito trabalho. Né? Por exemplo, vamos partir para o suposto questão de, já falando da questão do tráfego, né? Tráfego orgânico e pago. As pessoas muitas vezes não entendem a diferença. O tráfego, como o professor falou, o tráfego na verdade é como aquela informação, o material, o produto, ele circula dentro das redes. Né? Redes sociais de diversas formas. A gente tem uma rede social de grupos de amigos. Né? Nós temos redes sociais digitais, que são os Instagram, mas rede social, uma informação que você fala para alguém, um telefone sem fio é uma rede social, né? São pessoas que estão conversando e estão tendo relações. Sendo que hoje, cada vez mais, essas redes são dinâmicas, elas são cada vez mais dinâmicas. E as redes sociais digitais são muito mais dinâmicas ainda. Então, no tráfego orgânico, o que é? No tráfego orgânico, você vai colocar o material, você mesmo foi lá, você pode inclusive usar as hashtags, usar as ferramentas, criou uma arte bonita e lançou no seu Instagram. Do nada, aquele conteúdo que você publicou viraliza. Isso acontece muitas vezes com algumas pessoas. Nossa, mas eu só botei uma foto e todo mundo está falando, porque atrás da foto tinha alguém fazendo alguma coisa, né? Ou alguma coisa inusitada. Né? Esses micromomentos, na maioria das vezes, acontecem de forma inusitada, gente. A maioria dos influenciadores, surge influenciador de um dia uma pessoa normal e no outro dia já viralizou, porque ela fez alguma coisa que chamou a atenção daquele público. Mas no caso do tráfego pago, você vai investir, né, financeiramente para que aquilo ali circule. Mas para isso, você precisa pré-selecionar o perfil de público que você quer atingir. Isso inclui uma avaliação de faixa etária, de gênero, de área, espaço geográfico. Né? Então, a área em que aquilo ali vai circular. Então, quanto maior o espaço geográfico, maior necessidade de você investir. Né? E às vezes eu falo até por causa de alguns clientes meus. Caramba, às vezes você fazendo um bom planejamento, um investimento de R$50 faz mais resultado do que um investimento de R$500. Como é que eu faço isso? Você precisa de alguém que avalie isso, analise. Né? Então, analisar o sistema, entender como a tua rede funciona. Tudo isso são coisas que você precisa fazer antes de fazer. Claro que há uma chance de um material que você publicou agora, de forma orgânica, sem investimento, dar certo, acontecer?
Mas dentro dos gráficos ainda é uma porcentagem muito pequena. Então você precisa investir nisso, né? Você precisa realmente aplicar um valor para que aquilo ali circule de forma muito mais centrada. Agora, claro que depende da mídia, né? A gente tem aí, televisão é outro sistema, redes sociais, Instagram é outro sistema, então cada uma delas ele tem um sistema diferente, um filtro diferente. E quais são as principais plataformas para rodar o tráfego pago? Vai depender mais uma vez do negócio, do público-alvo, né? A gente às vezes tem resultados que são muito bons, muitas vezes da forma convencional. Uma panfletagem, muitas vezes, no local certo, com um investimento, faz muito resultado. Vai depender muito do público. Eu já vi, inclusive, por exemplo, resultados com aquele público que gosta de ler ainda, né? Em que o QR Code e tudo está no próprio marca-página, né? E você vai investir, você vai pagar alguém, primeiro que você vai investir para a produção gráfica, você vai investir na produção gráfica, mas veja, você vai gastar um dinheiro em papel, então papel não é barato, né? Cada vez mais caro, por causa da questão da demanda. Então você vai gastar um dinheiro para produzir uma marca-página, você vai ter que criar uma estratégia de criar um QR Code, muitas vezes pagar um QR Code para você colocar, não usar um gratuito, usar um QR Code pago. Você vai pagar alguém para distribuir aquilo. Existe um investimento que muitas vezes vai dar um resultado, porque é um público que gosta de consumir aquele material. Então, dizer qual é a melhor vai depender de fato, unicamente aí, de qual é a proposta, qual é o público que você vai trabalhar. Aí tem as mais conhecidas, né? Google ADS, os ADS das próprias plataformas que já existem, que é o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, né? Para quem nunca já prestou atenção, né? Quando você está lá no Instagram, tem uma barrazinha azul que fica lá, turbinar publicação. Exatamente. Né? O Instagram, inclusive, antigamente era muito mais difícil. Antigamente, digo assim, 6 meses, né? Porque hoje em dia, antigamente, 6 meses já eu estava falando, né? 2 anos já, meu Deus do céu, 2 anos já o que você publicou anteontem nos seus stories, já você não lembra mais, né? Mas você, às vezes, você termina tem o Instagram, ele às vezes, você ganhou R$30 para turbinar essa publicação. Para que você, de fato, ver que você tem resultados, né, ali dentro. Então, hoje em dia, você tem aquela barrinha, você clica, mas sendo que, no momento que você clica em turbinar a publicação, vem uma chuva de informação que o Instagram vai pedir para você. Ele pede o público, o horário, o valor, e, assim, a estimativa de público que ele pode alcançar com aquele valor. Você tem que ter muita clareza do público que você quer atingir. Para você fazer isso, você tem que entender seu público antes. Isso é estratégia. É estratégia. Então, assim, você precisa entender o público antes. Então, assim, gente, não fazendo, né, aí já o merchan, mas, assim, contratem pessoas para trabalhar. Mas, no caso, todo um orçamento para ser feito, né? Tem um orçamento. E, assim, como eu te falei, vou dar um exemplo claro. Teve um cliente meu até recentemente e falou, olha, eu estou chegando em Natal e eu quero trabalhar, eu quero investir. Vamos lá, R$500. Eu calma, bicho. Calma. Cadê o teu Instagram? Não fiz ainda não. Eu falei, pera, né? Então, calma. A gente primeiro tem que criar o Instagram, criar uma identidade visual, ter os primeiros seguidores. Quem são os primeiros seguidores orgânicos que você tem? É o pai, é a mãe, é o namorado, é a namorada. A partir dali, vai começar você estar nos sugeridos dessas pessoas. Você vai criando uma rede, né? Uma rede orgânica, que lentamente vai crescendo. Depois de 2, 3 meses, tem algum conteúdo legal? Não tem nada ali. Então, tua página é só uma logo e tem três fotos da tua logo e pronto. E não tem mais nada ali. Né? Então, qual é o conteúdo? Então, você tem que deixar a página preparada para que quando aquele possível cliente chegue ali, ele já entenda como é que funciona. Para a partir daí, você ter um público, entender como esse público funciona. Aí, às vezes, investir R$50 termina a dar mais resultado do que aí. Vou dar um exemplo também que muita gente confunde muito, né? A gente estava passando por uma leva muito grande de número de seguidores, né? Então, é o número de seguidores que dita se a pessoa é influencer ou não. E essa palavra de influenciador digital, inclusive, foi muito usada de forma errônea. Influenciador digital, todos nós somos influenciadores. A gente tem o potencial de influenciar o outro com as nossas atitudes. Eu ir para a academia hoje pode ser, inclusive, a influência que uma pessoa precisa para começar a praticar esportes físicos, né? Atividade física. Esporte físico, atividade física. Praticar natação pode ser um modo de influenciar você a começar um esporte diferente.
Então, todos nós temos o potencial de influenciar os outros, né? Nós consideramos os digitais influencers aquelas pessoas que conseguem influenciar a massa, né? Influenciar grandes quantidades de pessoas, que são aquelas os famosas que a gente encontra por aí. Mas nem sempre o número de seguidor corresponde a, de fato, uma aplicabilidade. Muitas pessoas hoje podem facilmente comprar seguidores, podem inventar seguidores, mas isso não significa que aqueles seguidores vão te dar os resultados que você precisa. Então, às vezes, uma página com 300 seguidores orgânicos, que existem, que são de Recife, são pessoas que compram, vai dar muito mais resultado você investir nessa página do que numa página que tem 20 mil em que as pessoas moram fora. Por exemplo, o segmento de alimentação é muito real, né? Uma pessoa, por mais maravilhoso que seja o seu hambúrguer, ela não vai sair do Rio Grande do Sul para vir comer um hambúrguer aqui e voltar para casa, né? Então, assim, vai fazer, eu quero fechar uma parceria. Eu escuto muito isso. Eu quero fechar uma parceria, mas o cara tem 20 mil seguidores, certo? Quantos são de Recife e da região metropolitana? 20. Desses 20, quantos realmente têm poder aquisitivo para comprar? Desses que têm poder aquisitivo, quantos realmente vão sair de casa para comprar? Se você não tem delivery, você já mata por aí. Então você vai estar investindo em uma parceria que não vai te dar resultados, porque o público não corresponde ao que você precisa. Então você precisa, antes de fechar uma parceria, antes de fechar uma colaboração e tal, você precisa entender se aquele público de fato funciona. Então o número de seguidores, dependendo do que você quer trabalhar, muitas vezes não vai adiantar, né? Então eu tenho uma hamburgueria aqui no Derby. Eu fechei uma parceria com uma blogueira maravilhosa, nacional, Camila Coutinho, né? Seguidores do mundo inteiro. Mas quantas pessoas que seguem ela moram em Recife e vão ter disponibilidade de vir até o Derby, para a tua loja física, para comer aqui, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque números nem sempre dão, de fato, esses números exorbitantes, de fato, somam resultados. Então, às vezes, investir R$500, R$1.000, é uma medida... Se a estratégia boa, não vai dar em nada. Às vezes não é. Então, sim, o dinheiro que você vai colocar, às vezes não é, de fato, a proposta que você precisa. Tem algum exemplo de alguma empresa famosa que conseguiu atrair essa geração Z com o tráfego pago? Posso dizer? A gente tem várias. Eu vou dizer, eu gosto muito de trabalhar muito com a parte, mais uma vez, de alimentos, né? Caramba, eu vou dar um exemplo. Você pega o Instagram da McDonald's. É surreal o quão imersivo nessa geração o McDonald's ele está. Porque, por exemplo, acontece algo específico do Big Brother, né? E aí, no exato momento, tem uma frase, tem uma gíria, que se você não pertence àquela geração, você não vai entender. Eu gosto muito de falar sobre a questão de memes. Eu posso colocar um meme? Olha, depende do que esse meme representa. Minha mãe vai entender qual é a proposta daquela publicação. Então você vê, por exemplo, McDonald's, Burger King, você vê o quão imersos, né, nessa geração eles estão. É uma geração que, inclusive, usa muito dos avatares, né, usa muito de frases que são específicas para esse público, que muitas vezes você não vai entender. Você vai entender, né, se você pertencer àquele público. Então, hoje as grandes marcas que estão no mercado, essencialmente, elas fornecem conteúdo para esse público. Claro, né, sempre puxando um pouco para nostalgia, puxando um pouco ali, né, de vez em quando eles trazem, lembra daquele... o famoso Mac não sei o quê. Nossa, ele vai voltar. Legend agora, né? Nossa, ele vai voltar. Aí o pessoal da geração, o que é isso? Fala assim, ele era muito gostoso. Será que era bom mesmo? Aí as pessoas vão lá, né? Então, hoje em dia você vê muito que o formato de comunicação é diferente. Assim. Se você pudesse pegar o Instagram da McDonald's dos últimos 3 anos para cá, parece que tem o abismo, né? A partir de agora a gente vai tomar uma decisão de alcançar um público mais assertivo. Sabe? E aí a gente vai para mais outra característica da geração Z, né, que é a questão do engajamento. A empresa tem que estar engajada. Não adianta se eu tiver lá, como o Pedro estava falando, 200 milhões de seguidores e eu não tiver o engajamento com esses seguidores. Nem sempre a quantidade de seguidores é visualizações. Isso, exatamente. Né? Então, e às vezes até mesmo a visualização não gera. Significa. Porque, por exemplo, quantas pessoas... Quando você vai ver, por exemplo, a estatística dos teus stories, pode ver, até no seu mesmo, cara. Você começa com... direto, o primeiro pessoas. stories tem 1.000 pessoas viram, depois o outro tem 500, depois tem 200. Por quê? A gente vai falar que a gente chama isso em marketing de lead, né? Que é o lead, são dentro daquele próprio público, quem de fato
vai consumir aquele material ou vai se interessar por aquilo, né? É um funil, né? Você tem 1000 seguidores. Inclusive, tem até um termo que era usado antigamente, que era lead lixo, que era usado no marketing, né? Que é o quê? Você tem 1000 pessoas. Aí, das 1000 pessoas, 500 visualizaram o que você quer. Das 500, 20 clicaram no botão. Das 20, 2 compraram. E aí você sabe quem que se interessa com o seu conteúdo. São esses 2 que compraram que te dão resultados que vão realmente fazer diferença. Visualização, dependendo, obviamente, de qual seja o segmento. YouTube não. YouTube vive de visualização. Streaming vive de visualização. Né? Instagram, em algumas partes, sim. Mas se você tem um segmento de venda, se você tem um segmento de alimentos, só visualizar não importa. Então, nossa, nós tivemos 20 mil visualizações. Quantos compraram? Nenhum. Tem alguma coisa errada. Aí, vê, se eu puxar só um pouquinho a sardinha para mais um assunto que eu adoro falar. Falando de estratégia, do engajamento. 1000 pessoas, 500 visualizam o primeiro story, sei lá, 100 o segundo, 50 o terceiro, no último quase ninguém. Ou seja, você não está convertendo aquilo ali na venda. O importante é a venda no negócio. Aí você vai pensar em estratégia. Como é que eu faço? Aqueles 1000 virarem 1000 compradores. Como é que eu faço? Aí existem algumas técnicas, algumas estratégias de neuromarketing, por exemplo, copyright. Copyright é uma estratégia muito interessante de você prender a atenção do público do começo da primeira publicação até a última. Aí você vai soltando devagarzinho. É aquela história, quase a questão da pílula homeopática, né? Você solta uma coisinha aqui, bota pronto uma curiosidade, solta a outra. Opa, o que é que tem aqui na frente? O que é que tem aqui na frente? Para lá na frente, você transformar a maior quantidade de pessoas que visualizaram no começo em vendas. Lá no final. Né? Algumas estratégias interessantes. A gente estava falando até antes de começar que a questão da constância, né? Então, quantas vezes eu tenho que publicar, né? É claro que não pode ser uma vez por semana ou uma vez por mês, mas também não pode ser 3, 4, 5 publicações por dia. A gente tem um respiro, né? Daqui que aquele material que você colocou, publicou, daqui que ele chega até aquelas pessoas, leva um tempo. Claro que vai depender muito do investimento, do que você trabalha, mas você precisa entender também o timing dessas publicações. Tem que publicar muito, publicar pouco. Você tem que entender como é que o seu público funciona. Então, depende muito também da questão da faixa etária. Então, a faixa etária que vai classificar essas gerações, né? Então, depende do produto que você venda e você precisa entender. Então, vai abrir um negócio, ou então o meu negócio não está indo muito bem, o que eu tenho que investir? Tem que investir em marketing digital. Como? Contratando pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Que vão conseguir te dar resultados. E uma outra coisa também, a questão que eu sempre gosto muito de falar, que é o marketing de conteúdo. Essa geração, tanto a nossa, mas principalmente a geração Z e definitivamente a Alpha, não apenas consome produtos, consome informação, consome conhecimento. Entretenimento. Conhecimento viraliza. Valores. Né? Valores, né? Então, assim, a gente não pode apenas ficar colocando produto. Você tem que ter um momento de conversar, de entender teu público. É muito legal. O feedback ele é importante sempre. Eu acho que assim, quem estuda comunicação sabe que sem feedback não há comunicação. Você dá qualquer ruído ali dentro daquele processo, você consegue receber através de feedback. Então você precisa entender. Essa informação está chegando para esse público, essa informação está dando resultado, por que não está dando resultado? Vamos entender quais são os ruídos dessa comunicação. O que é que está atrapalhando? Será que é muita informação? Será que é pouca informação? Como é que a gente faz isso? Testando. Vamos testar, vamos entender se existe um padrão aqui dentro. Será que as publicações mais coloridas são as que eu tenho mais engajamento? Será que são vídeos? Então muita gente pergunta, é uma geração que não vai parar para ler 10... Né, um carrossel com 10 partes cheio de texto. Entre isso e ver um Reels, ela vai preferir ver o Reels. Né? Então, a gente precisa de fato se reinventar. Bem puxando mesmo, vou dar um exemplo, não é porque eu trabalho aqui, tá, gente? Mas eu digo mesmo a questão da Unibra. Assim. Você vê, quando eu entrei na Unibra, alguns anos atrás, para agora, a forma como é apresentado, a forma como vocês fazem os stories, como vocês fazem os Reels, assim, é muito diferente de como era de um ano atrás. Né? A forma como os vídeos são cada vez mais curtos, cada vez mais precisos, porque você vê que aquele público ele não vai passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Claro que, né, depende muito do segmento, mas as chamadas normalmente elas são muito visuais, elas puxam, elas têm cores, têm som.
A música influencia A muito. gente tem os vídeos institucionais, que é para passar informação, vender curso, mas também temos a parte de distrair o aluno. Exato, tem que ter essa quebra, né? E o aluno ama isso. Então essas né? seriam as dicas, né? Focar mais em trazer trends, botar uma música em vídeos. Definitivamente. Falar um pouquinho, você vende sobre farmácia, sobre seus remédios, mas vamos falar sobre os tipos, vamos fazer uma caixinha de perguntas, Faz uma dancinha. comentar. Gente, se rende a dancinha, minha gente. Aprenda a uma dancinha dancinha. no Não tem TikTok. como. Infelizmente, A geração se não aprender Z a dancinha, gosta. vai ficar pra trás. Tem que fazer a dancinha. A gente gosta, posso dizer pela minha geração, a gente gosta. A gente estranha, às vezes, no meio de uma farmácia, tá a pessoa... É duvidoso. Mas é isso. Quais seriam as últimas dicas? Veja, já que você falou de farmácia, veja Pague Menos. A dancinha, Big Brother. O boneco do Big Pague Brother é Menos, enorme. Né? Em cima. TikTok. Exatamente assim. Não tem como. E não é apenas, vou fazer porque tá na moda. Não, você tem que fazer porque é uma necessidade. Né? É uma necessidade. E ver o que a Pague Menos está fazendo. Na Pague Menos tem, sei lá, melatonina, tem produto de beleza, tem isso, tem aquilo, e tem até remédio. Pois é. Né? Então, Não é? assim. Vê a diferença para você atingir o público. É Exatamente. mostrar para o público, vem cá, tem tudo que você precisa. E se precisar de remédio, tem também. Porque se você for para o público Z, farmácia vende remédio, o público Z não vai comprar o remédio Exatamente. na farmácia. Exatamente. Né? Então é isso, essas seriam as últimas dicas que você daria para uma pessoa que quer empreender no tráfego pago e chamar a atenção da geração Z, né? Ficar sempre ligado nas coisas que estão no momento, as trends, dancinhas, chamar mais a atenção, deixar de fazer aquele negócio meio institucional sempre, Exato. né? E procurar... É necessário a gente necessário, ter, com certeza. em qualquer empresa a gente precisa, né, de regras, de regimento, isso é importantíssimo. Sim. Mas é muito legal ter esses momentos, né, de quebra, de Que traz interação. uma imagem boa, uma imagem diferenciada para quem está assistindo. Com leve, certeza, Sim. com certeza. Além de procurar um profissional que já entenda da área, né? Eu acho que isso ajuda muito Lembrando, também. como Exato. vocês falaram, nem todo mundo sabe fazer marketing. Então, Exato. todo mundo tem o seu profissional, tem pessoa que estuda. Então, vamos valorizar essas pessoas, contratar para fazer tudo do jeito certinho. Exatamente. É Com toda Exatamente certeza. isso. Com Muito toda bem. certeza. Gente, foi muito gostoso esse programa. Muito obrigada. Que ótimo. Muito obrigada. Estou muito feliz, né? Iniciando aqui. Vocês praticamente me deram os bem-vindos. Muito obrigada, gente, por ter aqui aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, tá, Ana? Obrigada, Yasmin. E você viu, passa muito rápido, Passa né? rápido. Também com Pedro e Diego falando, não tem como ser diferente, né? E ficou uma coisa até a conversa leve. Obrigada, professores, pela contribuição. Foi ótimo. E é isso, obrigada. E é Yasmin. isso. Muito obrigada. Você tem alguma coisa para falar? Não, só agradecer mais uma vez. É um local, é um programa, é um ambiente, é muito massa estar por aqui. Muito obrigado. Eu gosto muito, muito, muito. Sempre que possível, sempre que tiver... Vamos tá chamando. Vamos lá, estamos por aqui. Mais uma vez também agradecer por esse momento, agradecer que está assistindo, é sempre muito bom. A gente sempre diz, né, a gente planeja, a gente faz todo o planejamento que a gente vê na hora, né, vai indo, então é muito legal, agradecer por esse momento também, agradecer a presença de todos e mais uma vez, precisando, estamos sempre aqui. Então foi isso, gente. Muito obrigada por quem ficou aqui assistindo até agora. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da nova temporada do Momento Nibra. E é isso. Um beijo e nos vemos no próximo programa. Tchau.